Boa tarde. Eu gostaria de pedir atenção aí aos companheiros para que a gente possa mostrar alguma coisa a respeito de Piraí do Norte. Apesar de estar quase 40 anos, sem querer descobrir a minha idade, lá em Gandu, e trabalhava há muito tempo em Piraí do Norte, mas tem um colega ali, Jairo, que tem já há uns 3 anos em Piraí do Norte, que pode tirar alguma dúvida, ou se omitir alguma coisa, ele pode complementar, ou até retificar se eu falar alguma coisa que não corresponda à realidade de Piraí do Norte. Então, iniciando Piraí do Norte, falando dos aspectos geográficos, históricos e socioeconômicos, nós vamos ser sucintos para depois fazer alguns comentários aqui que achamos interessantes. Então, a localização de Piraí do Norte, que está a aproximadamente 18 quilômetros da BR-101 e também em torno de 335 quilômetros de Salvador, a nossa capital. Coordenadas geográficas, 13 graus, 44 minutos, 24 segundos sul. A longitude, 39 graus, 22 minutos, 34 segundos oeste. A altitude, 182 metros. Uma superfície de 187,282 quilômetros quadrados. Uma população estimada em torno de 9.777 habitantes. Portanto, uma cidade, um município bastante pequeno. Uma densidade demográfica em torno de 52,32 habitantes por metro quadrado. O clima quente e úmido, como toda a região, e a pluviosidade em torno de 1.300 a 1.500 milímetros, com chuvas praticamente bem distribuídas ao longo do ano. Os indicadores socioeconômicos, a renda per capita, o PIB em torno de R$ 5.172,44 por habitante, o índice de pobreza subjetiva 63,91, o índice de Gini 0,36 e o índice de desenvolvimento humano 0,533. Bom, o distrito criado com a denominação de Piraí do Norte, o ex-povoado, com terras desmembradas de Gandu e anexadas ao município de Tuberá. Então foi efetuada uma divisão territorial em 1960 e o distrito de Piraí do Norte figura no município de Tuberá, assim permanecendo até 1988, que é, em seguida, um ano depois, emancipado, através da lei estadual, onde 24 de fevereiro de 1989 é desmembrado de Ituberá e aí passa a se constituir legalmente o município. A ocupação agrícola do território de Piraí do Norte. Cacau em torno de 3.480 e poucos hectares, com uma produção de 118 mil arrobas de cacau. Cacau e seringueira, o SAF, 52 hectares, com 1.500 arrobas. Banana da terra em torno de 60 hectares, 42 mil centros. Guaraná, 47 hectares, com 30 toneladas. Seringueira, com 25 hectares, solteira, em torno de 90 toneladas. Pupunha, 20 hectares, 67 mil quilos. E graviola, com 12 hectares, 55 mil quilos. Então, basicamente, o forte da economia é o cacau, com a diversificação se iniciando e com as empresas por extrato de área, significando que até 10 hectares é em torno de 57,3% dos imóveis. 10 a 40 hectares, 30%, 40 a 80, 7,4%, 80 a 200 hectares, 3,1% do território e acima de 200 hectares, 2,2%. Então, predominantemente, é no máximo 40 hectares a área dos imóveis e a maioria, ou a mais da metade, 57%, até 10 hectares. Então, é caracterizada a região de minifúndio. Classificação dos produtores, segundo a norma da Anater, é que os agricultores familiares é também o predominante, com 353 agricultores familiares, o mini 84 e pequeno 8. Não existe nenhum grande produtor que identificamos lá no município de Piraí do Norte. Piraí do Norte tem uma vocação essencialmente agrícola, porque há pessoas que na crise defendem a industrialização, né? Então a gente ressalta por isso, porque é uma região que a vocação é agrícola mesmo, apesar de ter alguns ensaios, muito pouco, na questão da agroindustrialização. Deve ter ainda boa reserva de Mata Atlântica, uma existência significativa de recursos hídricos ainda, e
tem uma potencialidade para a expansão dos sistemas agroflorestais de forma sustentável, se houver apoio e uma participação efetiva da assistência técnica para orientar o produtor na condução dos cultivos. Mas as palmas, por enquanto, não. Vocês estão doidos para... Calma, 5 minutos. Então, saindo dessa apresentação, nós colocamos aqui, além desse retrato socioeconômico e ambiental, a questão da gestão dos imóveis, que é muito amadora. Talvez isso seja uma característica da própria região cacaueira. Quando o ministro Paulo Haddad esteve aqui, na época do governador Valdir Pires, e foi encomendado a ele um diagnóstico da região cacaueira. E ele disse há mais de 20 anos atrás, talvez isso eu não lembro exatamente, na gestão de Valdir Pires, se alguém lembra me refresca a memória, mas deve ter mais de 25 anos, né? Ele disse que o agricultor aqui na região, sobretudo o cacauicultor, estava vivendo do passado. Então isso é uma visão, naquela época ele já dizia, de uma forma amadora de gerenciar os imóveis. E tanto é que, sem querer desmerecer o produtor, porque isso é um desafio para nós, extensionistas, mudar esse quadro, e podemos mudar sim a longo prazo, mas dizer que muitas vezes perguntamos ao produtor quantas arrobas de cacau ou quantos quilos de determinado produto ele produz e qual a área dele ele não sabe. Às vezes a gente fica triste, já fiquei muito triste por isso. E aí eu diria o seguinte, se chegasse alguém hoje para avaliar o meu trabalho de quase 40 anos, será que me chamaria de incompetente? Com certeza eu tenho a consciência em paz que nós, inclusive nós devemos ter, porque temos feito o possível. Porque mudar comportamento não é fácil. Mudar determinadas situações é muito difícil, mas é o desafio e aqui nós estamos para isso. Outra coisa é a infraestrutura deficiente em Piraí do Norte, assim como deve ser nos municípios aqui do Baixo Sul, onde principalmente estradas, na questão da assistência técnica, de chegar aos imóveis, da saída dos produtos, da assistência efetiva ao produtor. Então, qual o estímulo que tem o jovem, que hoje nós temos uma dificuldade, a sucessão rural é um problema no mundo, e nós temos que cuidar daqui, da nossa realidade, porque aqui que nós vivemos, aqui que nós temos que botar para transformar, é que é difícil o jovem ficar quando não tem perspectiva. É difícil o jovem ficar quando ele ou um dos seus familiares tenha que sair no século XXI ainda para o hospital de rede. E isso ainda em cima de uma rede, isso acontece. Infelizmente, não há, por parte de gestores municipais, e aqui é uma reflexão, não é um discurso político, mas nós fazemos parte desse contexto, nós temos que parar para refletir, e também o que nós podemos contribuir, e dizer que as prefeituras não dão o apoio suficiente às secretarias municipais de agricultura, porque hoje não dá para a CEPLAG trabalhar sozinha, hoje tem que trabalhar com as organizações não governamentais, com as prefeituras, enfim, de forma integrada, porque cada um pode dar a sua participação e mudar esse quadro que pode ser mudado. Nós temos também uma fraca representatividade política. Então, a cultura aqui de vir alguns deputados de regiões do semiárido, de regiões industriais da capital, vir aqui pegar o seu quinhão de voto e a região ficar desassistida e não ter voz. E uma instituição como o CEPLAG e tantas outras instituições que aqui tem e que deveriam ser fortalecidas, estão enfraquecidas. E nós vamos passar. E a minha alegria e a minha esperança são as gerações futuras que virão, se forem apoiadas para mudar o quadro que aí está. E aí, como nem tudo é tristeza, nós podemos também, rapidamente, para lembrar, dizer que no município de Piraí do Norte, talvez isso seja uma questão generalizada aqui, está saindo do trabalho assalariado para o trabalho de parceria, aquelas propriedades que não são de agricultores familiares. Mas existem boas iniciativas, nem tudo é também ruim. Lá no Piraí do Norte, tem uma iniciativa muito boa, que é a construção de estufas solares, e com essas estufas solares, hoje, por um requerimento da indústria, ela, requerendo um cacau de boa qualidade, forçou o produtor, por iniciativa até própria, de buscar alternativas para a secagem do cacau, para ter uma secagem melhor, com um produto de boa qualidade, e isso faz com que evite o desmatamento. Então, isso é uma grande ação de evitar o desmatamento com o beneficiamento do cacau através das estufas solares, que hoje está se ampliando muito no município de Piraí do Norte. Outra boa perspectiva
seria, que deixa a gente otimista, seria a produtividade dos cultivos, que também evitaria a ampliação das áreas. Em Piraí do Norte, hoje, tem áreas com cacau com alta produtividade, inclusive cacau comum, com o diferencial de que o produtor fez a seleção lá atrás das sementes de plantas com alto poder de produtividade e uma certa resistência, e isso faz com que ele hoje tenha, com cacau comum, com manejo, com um pacote tecnológico preconizado pela CEPLAC, com mais de 150 arrobas de cacau por hectare, quando a média regional é em torno de 30 arrobas de cacau por hectare. Então, pois não. Lá também não tem a Ernest, mas fica em... Tem, também, né? tem. Só que o Ernest, no meu pouco conhecimento, ele tem a questão da defesa muito grande ambiental, mas economicamente, na minha visão, ela não é viável. Então tem que combinar a questão econômica com a questão ambiental, com a questão social. Isso é o meu ponto de vista, sem conhecer profundamente a realidade dele, que é o que eu vejo falar. Então a produtividade é baixíssima. Então, esse é o nosso recado, espero que a gente tenha dado a contribuição. E se alguém aqui se dispuser a querer visitar essas estufas solares, que basta vocês terem uma ideia, uma produção em torno de 300 arrobas de cacau, há uma redução no ano, há um ganho em torno de 8 mil e poucos reais. Isso paga o investimento, dependendo do tamanho do secador, em torno de 2 a 3 anos o investimento foi feito. Então, é uma realidade boa que a gente tem que às vezes visitar. Aí vem a questão do peso das amêndoas, da qualidade, da isenção da fumaça, não tem o consumo da lenha, o custo com a mão de obra para tirar a lenha. Então, todo esse resumo vem beneficiar a questão econômica, ambiental e também a questão social. Então era isso aí, o nosso recado. Agora pode bater palma.